Queremos agradecer então os presentes, Portal Serra em Pauta, André Tages, Tua Rádio São Francisco, Daniel Rodrigues, Rádio Caxias, Fabiano Provin, Jornal Pioneiro, Pedro Zanrosso, RBS TV, Roger Rufato e Henri Pala, Explay TV, Douglas e Robson, Rádio Solares, Felipe Brogliato, TV Serra, Leandro Adamati e Rede CNT Olipaz. Também aproveito para agradecer toda a equipe de comunicação da Festa da Uva, em nome da Fabiana de Lucena, nossa jornalista, toda a equipe, Jéssica, Laura, Letícia, Kete, Marcelo, Sônia, Felipe e Leandro, que sempre estiveram disponíveis durante todos esses momentos de festa. De imediato, convido o prefeito Adilódio Domênico para dar as boas-vindas. Minha saudação. Depois de longos dias aí de festa proveitosa, a gente poder se reencontrar é muito bom. Eu vou pedir licença até para tirar a máscara, porque eu acho que ela já deve estar com os dias contados, né? E estamos numa distância segura. Nós queremos agradecer a todos da comissão que se envolveram, a comunidade, mas especialmente a imprensa, que abraçou e entendeu que é um evento comunitário, que era importante essa retomada. E a festa deve muito aos veículos de comunicação que nos ajudaram a divulgar, a mostrar aquilo que tem de belo, aquilo que teve de uma construção coletiva comunitária. Então, nosso muito obrigado, e que essa coletiva hoje, eu sei que não tem ainda os números fechados, né, Bertotto? Não deve ter todos os números ainda, mas pelo menos para dar uma satisfação a vocês da imprensa do que foram esses 17 dias de festa, que eu entendo que foi muito proveitoso, não só para Caxias, para toda a região. Então, nosso muito obrigado, e que a gente possa tirar alguma dúvida, esclarecer a partir dessa coletiva hoje, colhendo os resultados que eu volto a frisar. Foram coletivos, foram a muitas mãos construídas, com muito amor, com muita dedicação, por todos aqueles que estiveram envolvidos com esse evento. Seja na organização, na retaguarda, nos desfiles, os expositores que cumpriram o seu papel, o nosso trio de Soberana que se esforçou, né? Hoje estão apaisando, a gente não está mais acostumado a enxergar elas. A gente passa por elas e daqui a pouco não conhece. Então, obrigado a todos e que a gente tenha uma boa coletiva. De imediato, convidamos o presidente da Festa da Uva, Fernando Bertotto, que irá apresentar os números. Na pessoa do Adiló e da vice-prefeita Paula, eu queria agradecer a presença de todos, as soberanas, a Priscila, a Bruna e a Bianca. Eu queria agradecer também a presença da imprensa aí, que sempre nos apoiou desde o início, aliás, desde antes do início, né? Sempre foi muito parceiro, obrigado, assim como o Adiló já agradeceu e a Andréia também. Eu queria agradecer aos nossos diretores que estão aqui, o João Ues, o Rudimar Menegotto, o Zeca, o Luciano Saquete, a Josi da Alimentação, o Armando, o Melete, a Aline, a Tati Rosarim, a Tati Zandavalli e o Bruno Brunelli da SA. O Enio, não tive o Enio, desculpa, e a Andréia da Comunicação. Obrigado aí, o pessoal da M9 também chegou agora, o Anderson e o Jefferson, sejam bem-vindos também. A Paula, vice-prefeita, sim, a nossa vice-prefeita também diretora de integração regional, é verdade, bem lembrado. Pessoal, a gente vai fazer uma apresentação aqui sucinta dos números de público da Festa da Uva já finalizados. Hoje a gente não vai apresentar números financeiros, porque os números financeiros ainda estão em fechamento. Nós temos entradas ainda de patrocinadores previstas para os próximos dias. Nós temos cartão de crédito, nós temos fechamentos de lei de incentivo municipal e estadual, que vão se concretizar até, se não me engano, agosto, né, Luciano? Agosto, né? Então a gente tem esses fechamentos ainda. Nós temos algumas contas de expositores que também ficaram de fazer o acerto final agora para março, então a gente não tem esses fechamentos ainda. Tem um repasse que foi finalizado ontem da empresa M9 que operou os shows.
juntamente com a Festa da Uva, e então esses números financeiros serão apresentados a posterior. Os diretores que estão presentes aqui, eu vou fazer a apresentação geral, mas depois os repórteres, aí, o pessoal da imprensa que tiver interesse em alguma informação específica, pode pedir diretamente para cada diretor, porque eles dominam a sua área. Eu falei, o Melete também está presente aqui, desculpa, Melete. Bom, pessoal, então, esse aqui é os números da apresentação da 33ª Festa Nacional da Uva, que se encerrou domingo. E eu acho, né, Adiló e Paulo, aqui um dos principais objetivos que a gente queria na festa era a integração de todo mundo, de toda a comunidade caxiense, do interior e de toda a região, e eu acho que o objetivo principal foi alcançado. A gente conseguiu fazer uma bela festa sem jogar confete em nós mesmos, mas nós fizemos uma festa bonita, que agregou todo mundo, que voltou aquele espírito comunitário, que em 2019, né, a Luciana e Tati que estavam aí também, devido ao problema político não foi possível. Foi uma bela festa, mas teve um entrave político aí que todos acompanharam. Então agora em 2022 a gente conseguiu alcançar esse objetivo. Bom, então tivemos mais de 350 mil visitantes em todas as áreas da Festa da Uva, como as vilas dos distritos, a Praça das Cidades, a Exposição das Uvas, o pavilhão da agroindústria, e aqui tem uma só correção, os mais de 150 artistas regionais são quase 200, tá? Só fazendo uma alteração, porque ontem nós estávamos fazendo um levantamento, então são quase 200 apresentações regionais, nos dois palcos que tinham na Festa da Uva, no pavilhão 1 e no pavilhão 2. A gastronomia, além dos restaurantes, a Vila dos Distritos, que foi o ponto mais visitado aqui na entrada do pavilhão 2, foi um sucesso total. Depois tem alguns números para ilustrar. A praça de alimentação, lá junto ao pavilhão 2, onde tínhamos o palco 360, a Praça das Doceiras, aqui na saída do pavilhão 1, e os visitantes que deliciaram com a polenta típica brustolada, o crepe, bem como inúmeras opções de doces, ok? A feira multissetorial, com a presença de mais de 250 expositores, espalhado pelos 3 pavilhões, nos mais diversos segmentos, além dos municípios vizinhos, que foi um trabalho que o Adiló e a Paula capitanearam, né? A Paula principalmente como diretora de integração regional, fazendo com que a gente fizesse uma união da Serra Gaúcha, né? Não fazendo aquela distinção de uva e vinho e região das hortênsias, como um todo a região da Serra. E principalmente também ali as vinícolas tradicionais de Caxias do Sul, que foram contempladas no espaço aqui embaixo no centro de eventos, onde eles puderam estar presentes e vendendo seus produtos. Foi bem interessante, eles gostaram muito e se sentiram muito valorizados, né? A gente tem que sempre utilizar o produto de Caxias do Sul. Aqui no restaurante a gente sempre serviu o vinho, suco de Caxias do Sul. Foi um trabalho que foi feito pelo secretário Rudimar também. Isso foi muito importante, que valorizou o nosso produto. Além das cervejarias, que também estavam no espaço ao lado, as cervejarias artesanais também foi um sucesso para eles, bem como lá no antigo Palácio das Uvas. E um outro grande fator da Festa da Uva foi o Solo de Inovação e Tecnologia, que estavam presentes aqui embaixo no centro de eventos. Foi uma experiência nova que o Sebrae, junto com o Solo de Inovação como um todo, né, eram mais de 50 entidades do comitê ali de inovação, juntamente com o governo do estado, a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia também. Então, muito provavelmente o Solo de Inovação veio para ficar na Festa da Uva. Foi uma experiência muito bacana, foram mais de 120 startups e apresentações que ocorreram nesse período. Isso foi muito positivo e veio para ficar na Festa da Uva. Assim como a gente brinca do Saguzaço, né? O Saguzaço teve a 2ª edição, ele também deverá ficar como um evento na Festa da Uva permanente. Oi? Sim, o secretário de Desenvolvimento e Trabalho e Emprego, o secretário Gianni, que era nosso diretor, né, de captação também, foi ele que capitaneou esse espaço. Os desfiles cênicos, então, a secretária Aline, nossa diretora de cultura, foram 6 edições. A gente conseguiu fazer 6 edições com dois períodos de chuva que a gente conseguiu transferir, mas foram todos apresentados. E a gente tem que fazer um agradecimento especial ao nosso amigo São Pedro, porque ele realmente ajudou na Festa da Uva como um todo.
porque se chove o pessoal não vem para o parque, ou reduz muito o número, então o São Pedro ajudou, tanto que terminou a festa da uva, começou a chover valendo, né, Rudy? Tu agradece muito a chuva, porque a gente brinca, né? Enquanto uns choram, outros dão risada, mas a chuva está sendo muito importante para a nossa agricultura. Mas na festa da uva ela nos ajudou muito, inclusive propiciando uma uva muito doce. Bom, os desfiles então reuniram 52 mil pessoas no total, nos 6 desfiles que a gente apresentou. Os moradores, visitantes e artistas se uniram para representar a tradição de um povo, que foi aquela linha que foi apresentada no desfile, né, que todos conhecem, além dos carros alegóricos, todos tematizados e num layout, né, que se optou por desfiles noturnos, com mais beleza, mais encantamento. Até o pessoal questionava nós se nós não iríamos fazer um desfile diurno. Não, aí teria tirado completamente a beleza do desfile, porque os carros foram elaborados, né, e a iluminação da Cinebu foram elaborados justamente para fazer toda a apresentação noturna. Bom, aí dança, músicas, os carros dedicados, principalmente as embaixatrizes, as soberanas e as rainhas de edições anteriores. Então foram um espetáculo de arte e cultura que todos aí acompanharam, e de grande beleza e de grande emoção. Desculpe, chegou também a secretária de saúde, Dani, seja bem-vinda também. A Dani também é importante estar aí hoje, porque nós temos alguns números que depois serão apresentados sobre coronavírus, então é bem importante também a Dani estar aí conosco. Então, mais de 350 mil pessoas prestigiaram a Festa da Uva de 2022. Aí tem algumas fotos para ilustrar os pavilhões e, afinal, a feira, a exposição de uvas e a circulação de pessoas. Todos sabem, obviamente, que na sexta, sábado e domingo foram os maiores dias de público, inclusive naquele final de semana, naquela semana de segunda e terça de carnaval, que em Caxias não era feriado, mas algumas cidades aí, principalmente capital ou grande Porto Alegre, eram feriado. Então muita gente desceu da capital para a Serra. Uvas, então, foram distribuídas 100 toneladas de uvas nos pavilhões e nos desfiles. No desfile teve uma pequena mudança, todos acompanharam, porque geralmente a uva era distribuída na entrada da arquibancada e quando passava o carro da rainha. Essa vez foi mudado devido à situação da pandemia, então no desfile ele foi distribuído somente na saída do público. Então também se reduziu ali a distribuição, porque antes era distribuído mais e o pessoal na saída muitas vezes acabou não pegando a uva, por opção, tinha uva para todo mundo, mas acabou não pegando. Por isso que nós tivemos uma redução também na quantidade de uva distribuída, mas no total foram 100 toneladas. Importante que, como em 2019 a gente fez a distribuição de uvas na entrada do parque, isso valorizou muito o produto, o visitante já se sentiu prestigiado, e depois e uva à vontade, não era uma caixinha só, podia comer à vontade. E depois na saída do parque, na saída do pavilhão 2, indo para a Alameda, nós tínhamos mais um ponto de distribuição de uva, ou seja, tinha uva em abundância para todo mundo. Nós tínhamos muita uva, mas foram distribuídas 100 toneladas de uva. Depois o Rudy vai poder falar aí para os senhores o que foi feito com a uva que sobrou, né, Rudy? Os mais de 250 expositores, então, na área de indústria, comércio, serviços e as entidades patrocinadoras. Então, a gente alcançou o objetivo que nós tínhamos pretendido. Obviamente, o pavilhão 1 multissetorial era onde tinha o maior número de expositores, que tinham os mais diversos segmentos ali, e também todos se saíram satisfeitos com o público na Festa da Uva. As operações de gastronomia, então, eram mais de 40 operações. Aí tem fotos ilustrando. A primeira foto aí é aquela da Vila dos Distritos, depois a praça de alimentação como um todo. A Vila dos Distritos, então, foram 11 distritos. Aqui só tem uma alteração aqui, eu não me lembro agora qual que é queijo e qual que é salame, tá? Mas... Tá, então é 4.000, são 4 toneladas de salame, 3.500 de queijo e 6.700 quilos de polenta, para vocês verem a quantidade que foi vendido lá na Vila dos Distritos. Importante que isso aí representa, então, a força do interior. Eles se organizaram lá, juntamente com a Festa da Uva, e foi o ponto mais visitado da Festa da Uva, fora a exposição de uvas aqui, afinal foi o ponto que mais tinha concentração de pessoas, porque mostra justamente aquilo da nossa essência, né?
Nós tivemos 6 shows nacionais operados pela empresa M9, aí, que foi a primeira vez na Festa da Uva na história que foi feita uma operação terceira, não foi operada pela Festa da Uva, nem pela Prefeitura. Nós avaliamos como de forma assertiva essa parceria que foi feita com a empresa M9. Muito elogiado também o sistema todo de entrada, de venda, de bilheteria, de acessos, os shows, a apresentação toda. Então, muito elogiada pelo público participante. Parabéns, Jefferson e Anderson, tá? Eu acho que esse sistema, não posso dizer no futuro, mas acho que ele também veio a ficar, porque mostra assim o comprometimento de ambas as partes, tanto da Festa da Uva como da empresa, e no caso a M9, que fez a operação e atendeu muito bem, com excelência, o público que esteve participando dos shows. Os shows, então, foram do agrado de todos os gostos, né? Tem aí o público de cada um, então, o maior foi do Alok com 15 mil, o Jorge Mateus com 12.500 pessoas, o Dilcinho com 6 mil, o Israel Rodolfo de DJ Guga 7 mil e o Nando Reis 4 mil. Então, esse é o público que esteve presente nos shows. Aqui, então, só tem aquela alteração, são quase 200 artistas em apresentações regionais e locais, divididos nos 2 palcos, que atraíram também muitos visitantes, principalmente no palco 2, porque nós tínhamos a praça de alimentação e o pessoal acabava ficando mais confortável, sentado, comendo e acompanhando os shows. O palco 1 é aquele da passagem do pavilhão 1 do pavilhão 2. A gente começou a operação com os shows acontecendo e a demanda foi ocorrendo de pessoas querendo sentar para assistir o show, idosos, né? A gente acabou contemplando e colocando algumas cadeiras ali, mas também a gente tem que ver porque todo tipo de atividade cultural na Festa da Uva chama atenção, independente do tipo de apresentação, e o público acaba permanecendo para assistir. Então isso também é uma coisa que a gente vai avaliar posterior, porque onde tem palco o pessoal para assistir, né, secretária Aline? Então não é só simplesmente um palco de passagem, porque no final das contas o público parava e inclusive fazia o morrinho ali como arquibancada. Os 6 desfiles então cênicos, não precisamos falar nada, porque todo mundo sabe a satisfação que foi esses desfiles, com a inovação do mapping na catedral, a homenagem aos profissionais da saúde, aquele paralelo que foi feito entre o coronavírus e a situação nova que nós vivemos, e se tudo correr bem, graças a Deus, estamos saindo desse cenário. Mas então o encantamento, a emoção e tudo mais, esses desfiles, onde nós estivemos contemplando mais de 52 mil pessoas. Importante salientar, senhores, que a Festa da Uva, antigamente existiam desfiles diurnos. Todos sabem que diurnamente tu consegue colocar muito mais pessoas, porque é de dia. Inclusive domingo nós chegamos a ter desfiles com 30 mil pessoas. Então, por isso da diferença de público, né? Então, mas daquilo que nós estávamos com expectativa, a expectativa foi alcançada. Os Jogos Coloniais, todos os senhores tiveram a satisfação também de participar, principalmente do lançamento, que foi lá na praça também, num sábado, o lançamento dos Jogos Coloniais. Eles não ocorreram em 2019, voltaram a ocorrer agora em 2022, com uma nova nomenclatura, né? Eram Olimpíadas Coloniais, agora são Jogos Coloniais, e reuniram 15,5 mil pessoas em todas as etapas. Se não me falha a memória, foram 15 etapas. É isso, né? 15 com a final, então, fazer um agradecimento ao Sadi, ao Citon, que não estão aí, mas afinal que tocaram os Jogos Coloniais de forma muito brilhante, fazendo novamente a integração do interior com a cidade, com a Festa da Uva, a participação massiva de todo mundo. Na foto ilustrativa aí tem a Pri jogando queijo aí, que as gurias se empenharam bastante e tiveram uma evolução constante, né, desde o início até o final, aumentando sempre as suas marcas, né? E a Paula também teve a distância curta, né? A distância curta do lançamento de queijo. Brincadeiras à parte, isso que é bacana na Festa da Uva e nos Jogos Coloniais, né? O divertimento que ele provoca. É claro que tem a questão toda da competição, que é normal do ser humano, e afinal no último domingo lá na praça, que reuniu, se não me engano, 1,5 mil pessoas, com os senhores também presentes. A área da saúde, é importante salientar também uma parceria da Secretaria de Saúde juntamente com o SESI. Nós tivemos aqui um ponto de vacinação
dentro da Festa da Uva, foram 1.509 doses aplicadas durante todo o período da Festa da Uva. Isso é uma informação importante para os senhores saberem. Nós temos, inclusive, uma foto ilustrativa aí da nossa rainha, foi a terceira dose? Recebendo a terceira dose, então, foi importante também essa parceria da Secretaria de Saúde com a Festa da Uva, mais uma vez mostrando a preocupação do poder público e da Festa da Uva com a saúde e o bem-estar da população e dos visitantes. Foi muito bom estarmos juntos outra vez e esperamos todos em 2024. Eu queria só fazer duas considerações, até porque o nosso diretor de segurança, o Birajara, o comandante do 12, não está aí, mas ele já até lançou uma nota para a imprensa, se não me engano, via nossa assessoria de imprensa. Nós não tivemos nenhuma ocorrência grave, nenhum problema de segurança pública na cidade de Caxias do Sul e nem na Festa da Uva. Nada de vultuoso ocorreu. Isso se deve à integração de todas as forças policiais e de segurança, bem como o planejamento que a gente teve com eles desde o início da Festa da Uva. Então, isso é importante salientar, porque o evento ocorreu de forma segura, porque todos estavam ambientados e todo o sistema de segurança foi planejado para proporcionar o bem-estar do visitante que esteve aqui, na cidade e nos desfiles. E um outro comportamento também importante a ser salientado, o pessoal elogiou muito a limpeza aqui no parque, né, na Festa da Uva. Nós temos dois paralelos aí para serem colocados. O comportamento do visitante também foi muito elogiável, porque eles caminhavam com a uva e muitos acabavam parando do lado. Tinha muita lixeira aqui na Festa da Uva e acabava largando as cascas dentro daquele lixo. E pouco se caiu pelo chão, e quando caiu, o pessoal da Codeca foi super atencioso, assim como a empresa terceira que estava fazendo a operação, e manteve sempre o parque muito limpo e super apresentado, sem contar que de noite era feita uma super limpeza aí no parque, porque o que caía acabava grudando. Mas é importante salientar a mudança do comportamento do visitante que esteve na Festa da Uva, porque aquele negócio, quando tu vê um lugar limpo, tu acaba sendo mais educado, jogando a sujeira no lixo, né? Então isso foi muito importante. Uma outra coisa também importante, que depois o Enio vai poder falar para os senhores, é sobre os visitantes que estiveram na Festa da Uva, que fizeram um cadastro, afinal, aí, que se manifestaram, né, de certa forma. Então nós tivemos visitantes aí de mais de 16 países que estiveram na Festa da Uva, como Estados Unidos, Romênia, França, Rússia, dos mais variados lugares do mundo. Isso é interessante, assim como Finlândia, Dinamarca. Então, para vocês verem como a Festa da Uva trouxe gente de muitas partes do planeta. E dos estados do Brasil, praticamente, não todos, mas quase todos, né, tiveram aí 19 estados, então, da federação estiveram presentes aqui na Festa da Uva. Isso mostra a grandiosidade do evento chamado Festa da Uva, que movimenta uma economia do município e da região gigantescamente. Quando a gente for apresentar os números financeiros da festa num futuro próximo, o prefeito também e a Paula vão ter os números da arrecadação do município, para a gente ter também uma noção quanto que foi arrecadado em impostos revertidos, para o bem-estar do cidadão caxiense. A princípio é isso que eu teria para falar para os senhores. Então, uma apresentação de forma sucinta do nosso público. Alguém quer... Eu acho que a Dani, né, vai falar um pouco sobre o negócio do coronavírus. Perdão pelo atraso, eu estava justamente dando uma outra entrevista, porque hoje completamos 2 anos do primeiro caso notificado de Covid na nossa cidade. E lia ontem de noite sobre isso, que há 2 anos atrás foi a nossa última semana normal, porque ali no dia 16, 17 de março, se não me engano, começou o lockdown, e aí todos ficamos em casa, a não ser os nossos profissionais de saúde, que foram belamente homenageados na nossa festa, no nosso desfile. Os relatos de emoção e de gratidão por esse reconhecimento foram muito bem retratados pela nossa festa também. A gente tinha, obviamente, uma preocupação bastante grande com a realização da festa. Estávamos praticamente nos 45 do segundo tempo,
às vésperas da realização da festa, com uma nova e a maior onda de infecção de Covid que até então tínhamos vivido, mas num cenário muito diferente das outras ondas, graças à vacinação. Nós sabíamos que o comportamento do vírus ao longo da pandemia tinha picos de crescimento sustentados em 4 a 5 semanas, e toda a nossa expectativa e oração também, né, prefeito, porque a gente rezava para Nossa Senhora, para que esse comportamento se mantivesse. E felizmente, na semana em que iniciou a festa da uva, se concretizou o início da queda do número de infectados. É importante que a gente lembre também que, além da festa da uva, nós tínhamos outros 2 fatores de grande movimentação da população no nosso estado, que eram o início das aulas, o retorno com 100% da presencialidade, inclusive nas universidades, que ano passado não tinham voltado com 100% da presencialidade, e também o carnaval, onde a movimentação, assim como no Natal e Ano Novo, principalmente em direção ao litoral, foi muito grande. Então, é importante lembrar que, caso tivesse havido um aumento do número de casos, já estou dando spoiler aqui da apresentação, a gente jamais poderia atribuí-lo especificamente à festa da uva, até porque, de forma exemplar, todos os protocolos combinados foram cumpridos. Tivemos, em alguns momentos, o não uso de máscara, foram basicamente nos shows, mas a exigência do passaporte vacinal, a vacinação do parque, o comportamento dos visitantes, o Fernando foi muito feliz na sua colocação. Quando a gente circulava pelo parque, a gente via que realmente as pessoas estavam fazendo uso de máscara, o álcool gel lá sendo utilizado, o consumo da uva de uma forma muito tranquila, sem aglomerações ao longo do parque. Então, os corredores largos, ventilados, muito embora quentes, mas o pavilhão é quente, o calor estava em todos os lugares, mas tudo muito amplo, tudo muito organizado. As questões sanitárias também, a nossa vigilância atuou fortemente, principalmente nas fiscalizações, o nosso SAMU colaborou nos shows, e eu brincava com o meu pessoal, e eles sempre me avisavam quando acabava o dia, acabava o show principalmente, que representava uma preocupação para a gente. Secretária, está tudo tranquilo, nenhum evento, atendimentos pouquíssimos, e por casos bem tranquilos que puderam ser totalmente atendidos. Acho que foi realmente coroada de sucesso. Falar dos números, então, nós fizemos um levantamento, nós temos um centro de informações estratégicas na nossa Secretaria de Saúde, e os dados do Covid, a gente acompanha diariamente. Como eu disse, nós percebemos a continuidade dessa queda nessa semana de uma forma ainda mais expressiva. Lembrando que nós estamos na dominância da variante Ômicron, que costuma apresentar, via de regra, o início dos sintomas em torno de 72 horas após a contaminação. Hoje nós já temos 5 dias sem festa, porque a festa encerrou no domingo, e mantemos essa continuidade de identificação muito pequena do número de pessoas infectadas. Na primeira semana de festa, nós tínhamos casos ativos na nossa cidade, 2.084 pacientes. Lembrando que o maior pico foi entre a terceira e a semana de janeiro, na qual nós chegamos a ter 5.300 infectados na nossa cidade. Então, começamos a festa já com um número muito menor do que no pico entre a segunda e a terceira, entre a terceira e a quarta semana de janeiro, desculpa. Na segunda semana de festa, nós tínhamos 1.283 casos ativos. Então, percebam que já houve uma redução. E na terceira semana de festa, que podemos considerar ali até o domingo, contávamos com 704 casos ativos. Ou seja, aquele impacto do primeiro final de semana de festa, onde tivemos o show do Jorge Mateus, com um grande número de pessoas, e a movimentação nos pavilhões
como o Fernando diz, sempre nos finais de semana eram maiores. Certamente, se houvesse algum impacto negativo, nós teríamos sentido na semana passada. Não sentimos. O show do Alok, o fim de semana, esse último da festa, no qual também tivemos uma grande movimentação de pessoas nos pavilhões, certamente já estaríamos sentindo ao longo dessa semana algum tipo de impacto no número de infectados. E também nós não percebemos. Aí vocês me perguntam, secretária, como é que a senhora sabe disso? A gente sabe disso porque nós monitoramos outros dados, como, por exemplo, o número de atendimentos nas nossas 48 unidades básicas de saúde, mais pronto atendimentos, mais emergências dos hospitais. Nós monitoramos o número de pessoas que buscam atendimento por sintoma de Covid. E a redução, ela se mantém expressiva. Então, os atendimentos nas UPAs e nos pronto atendimentos se mantêm reduzidos. Para vocês terem uma ideia, na semana passada, a gente atendeu apenas 122 pacientes com sintomas gripais, sendo que lá na terceira semana de janeiro, a média eram 2.097 atendimentos, né? 5 vezes mais. O número de internações, seja em enfermaria ou seja em UTI, também se mantiveram baixos. E aí, quando a gente fala de internações em UTI ou enfermaria para o Covid, pessoal, a gente fala, via de regra, para mais de 80% dos casos em pacientes não vacinados ou com esquema vacinal incompleto. Então, a gente reforça mais uma vez a importância da vacinação nesse cenário como um todo. O número de vacinas aplicadas também nos deixou bastante contentes, né? Mais de 1.500 pessoas tiveram a sua imunização realizada aqui nos pavilhões da Festa da Uva. A imensa maioria de terceira dose, uma vez que havia exigência do passaporte vacinal na entrada. Tivemos alguns casos de primeira e segunda dose, mas aí de adolescentes, que não estavam ainda no prazo para realização. Mas podemos, com certeza, comemorarmos esse resultado. Acho que o Covid, ao longo desses últimos anos, já nos roubou muitas coisas, inclusive nos custou a vida de mais de 1.500 caxienses. E, como eu disse, a nossa preocupação, desde o início, no estabelecimento dos protocolos, em reforçar todas essas medidas de controle, podemos comemorar, foi coroada certamente de êxito. A nossa população, mais uma vez, aderiu a tudo isso e a festa não repercutiu de forma negativa na pandemia. Acho que é isso, não sei se a gente fica agora à disposição para mais perguntas. Ontem nós tínhamos em torno de 300 e poucos casos ativos. Em UTI nós tínhamos ontem 5 pacientes. Em enfermaria, nós tínhamos, se não me engano, 12 ou 13 pacientes com Covid. E a procura realmente, tanto pela testagem quanto por sintomas gripais, ela reduziu bastante. Só falar de um dado que eu li ontem de noite e fui dormir muito feliz. Foi publicado anteontem um estudo do Reino Unido, e os índices de vacinação do Reino Unido são muito parecidos com os brasileiros, em torno de 75% a 80% da população lá está imunizada. E eles chegaram à conclusão que no estágio atual da pandemia e com esses índices de vacinação, a chance das pessoas morrerem de Covid está muito parecida com as chances das pessoas morrerem de influenza. Né? Então, isso é um sinal de que realmente a vacina funciona, dá certo e que estamos, felizmente, caminhando, né, para não digo uma erradicação da doença, porque essa erradicação ela vai depender muito do comportamento das pessoas, na continuidade da vacinação e nos cuidados que precisam ser tomados, mas é um belo sinal de que estamos com uma forte possibilidade de voltarmos ao normal, se assim poderemos voltar depois de tudo isso que a gente passou. Obrigada, então, pessoal, e parabéns mais uma vez a todos pela realização da festa. Joia.
Tivemos um problema técnico aqui, mas tranquilo, essas informações a Dani domina, estão no site da Prefeitura e da Secretaria de Saúde, então não tem problema nenhum, depois a gente disponibiliza para os senhores, mas sem problema. A Dani explicou bem para vocês entenderem, a gente fez questão de trazer esses números, porque havia um questionamento anterior à festa que o coronavírus, a população, tal, então esses dados são importantes também para a gente, né, da organização da festa, a gente ter essa informação e disponibilizar para os senhores, embora seja pública, mas afinal, para as pessoas estarem também seguras de que a realização do evento cumprindo os devidos protocolos, como a Dani colocou, e os senhores sabem, algumas questões ocorreram nos shows, mas nós da organização, juntamente com a empresa que operava os shows, sempre recomendamos o uso da máscara. É claro, nas entrevistas que eu dei, eu sempre deixei, né, a pessoa vai consumir alimento, bebida, ou vai beijar, ela vai tirar a máscara. Então, isso é compreensível por todos. Mas esses dados foram muito importantes que foram trazidos aqui para a festa. A princípio é isso, Fábio. Tudo certo? Então, a Paula quer dar um agradecimento aí, já que o Adiló abriu, tu faz o encerramento, acho que é importante. Eu parabenizei a Dani pela assertividade, né? Eu acho que isso representa a união com que nós todos cuidamos disso. Que, claro, que nós estávamos preocupados com a questão da festa e a situação da pandemia, mas foi muito importante desde o início a assertividade também do prefeito, não é, Fernando? De que nós íamos fazer a festa, que ia dar tudo certo, que é importante para a nossa cidade, para a região, para o Brasil, que a gente volte ao normal. Então, ficou passando um filme pela cabeça quando nós estávamos aqui fazendo a coletiva, apresentando como seria a festa, né? A programação da segurança, a programação de desfile, todas as áreas falando, inclusive a saúde. E agora a gente está no final, né, daquele sentimento de nostalgia, vendo o pavilhão sendo desmontado, né? Mas que bom que os resultados são positivos. Então, em nome do prefeito, em meu nome, de todo o secretariado, das soberanas, né, agradecer mais uma vez a participação de todos que fizeram acontecer, não é, Fernando? Sob a tua liderança, eu sempre destaquei como é importante que um líder assertivo, um líder forte, né, conduza o grupo. E foi nessa sala que nós trabalhamos muitas quintas-feiras ou nos lugares onde a gente foi se reunir, né? Eu quero dizer que é bom ficar com o gostinho, né, de quero mais, e logo aí teremos a Surdo Olimpíada. Então, aqui o espaço da Festa da Uva será como é que a gente chama, Bruno? É o QG, mas tem um nome, né? A Vila Olímpica, isso. Então, é bom a gente colher esses resultados no fim de um trabalho que foi construído em 8 meses, que deu ótimos frutos e que, sem dúvida nenhuma, já está servindo de referência para os outros municípios, né, que já tem tantas festas sendo anunciadas. Então, é muita felicidade com o resultado, gratidão por todos que participaram e orgulho, né, de nós podermos, de tudo que nós fizemos nessa festa. Tá bem? Um abraço a todos.